Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 3, na lição 1, na página 19. Vamos para o item 2. O Papa assume o controle do arcebispo. Lembre-se que existe uma briga entre o Papa e o imperador para ver quem escolhia o arcebispo. Quem escolhia o arcebispo automaticamente escolhia o Papa. Ou seja, os imperadores eles tinham controle sobre o Papa. E agora Gregório VII ele consegue essa virada, né? Ok? Então vamos agora ao ano 1084 da era cristã. Nessa briga pelos quem elegia os arcebispos, eu comento. A princípio, o imperador e os reis nem deram bola para as leis de Gregório. Continuaram elegendo os arcebispos, até que, em 1084, Henrique IV destituiu o Papa Gregório VII e estabeleceu como Papa Clemente III, que permaneceu até 1100 no trono papal. Neste período, o futuro Papa Urbano II era apoiador de Gregório e trabalhava para que os simpáticos de Gregório fossem eleitos como arcebispos, né? Porque estava aquela briga, o imperador pode, não pode, então esse auxiliar do Papa Gregório, chamado Urbano II, ele está trabalhando para que os simpáticos estivessem como arcebispo para eles poderem eleger o Papa. Em resposta a Henrique IV, os romanos elegeram um segundo Papa, que governou Roma como Vítor III, de 1086 até 1088. Ou seja, nesse período existem dois papas, ok? Aquele que Henrique IV colocou, que é Clemente III, que vai continuar até 1100, tá bom? E tem o Vítor III, que Urbano, junto com os outros bispos, elegeram como Papa. Ele morreu em 1088, né? Com a sua morte foi eleito quem? Urbano II como Papa, ou seja, aquele auxiliar de Gregório, ok? Que trabalhou para que o Papa do imperador não fosse o único Papa. Falou, nós vamos ter dois Papas, mas vamos eleger o nosso Papa. Então ele se tornou o Papa no ano 1088, esse Urbano II. Ele será um Papa que vai entrar para a história, um homem importante na história, né? O comentário prossegue. Com o passar do tempo, alguns reis que eram simpáticos ao Papa foram transferindo esse poder para o Papa, de eleger os arcebispos, né? Assim, o poder papal teve um grande impulso sobre os reis da Europa. Tomás de Aquino, que é muito conhecido, ele viverá cerca de 150 anos depois desse momento que nós estamos estudando. É sempre bom você ter uma dimensão da história, ok? Então, Tomás de Aquino, cerca de 200 anos depois de Gregório VII, defenderá uma superioridade do Papa sobre o rei, mas afirmará que Deus tratava direto com o Papa e também com o rei. Ou seja, uma pausa aqui para explicar a vocês. Esse Tomás de Aquino é um dos maiores doutrinadores da história da Igreja Católica, né? Então ele continuou defendendo que Deus falava assim com o rei. Deus falava com o Papa e falava com o rei, ou o imperador, né? Tá bom? Enquanto o Papa vai estar defendendo que Deus fala só com o Papa. Ó, o comentário prossegue. Mas os papas defendem que Deus trata com o Papa e estes transmitem a mensagem ao rei. Era a velha noção pagã de pontífice máximo, ou seja, a ponte entre os homens e as divindades romanas. Esse título foi adaptado à igreja organizada por Constantino, que foi o primeiro pontífice máximo da Igreja Católica. Com Gregório, os papas se colocam como o pontífice máximo. E, na verdade, era para criar um título como a única ponte. É isso que eles estão se colocando.
Com Constantino, o Papa, que aí, na verdade ainda não existia Papa, né, mas o Bispo de Roma, ele também era uma ponte. Mas Constantino era a ponte máxima, ok? E agora, na verdade, o Papa se coloca como a única ponte. Com Gregório, os papas se colocam como pontífice máximo. Para os reis chegarem a Deus, era necessário passar pelo Papa. Era necessário usar a ponte máxima. Os papas usarão o suposto controle que eles possuem sobre as almas no purgatório. O rei era constantemente lembrado que poderia ter sua comunhão com a divindade interrompida, como aconteceu com Henrique IV. Nesse momento, Henrique IV ainda era um imperador e, segundo o Papa Gregório, ele estava excomungado e a sua alma iria para o inferno, para o purgatório, né? O comentário prossegue. O cesaropapismo, quando tinha um imperador, que era chamado de César, então, quando a Igreja Católica se uniu ao imperador, ficou conhecido como cesaropapismo. O cesaropapismo era o padrão da Igreja Católica Romana e também da Igreja Católica Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa continua no sistema cesaropapismo até hoje. Até a queda de Constantinopla em 1453 da era cristã. Lembre-se, nós estamos ali próximo do ano 1100. Então a igreja lá do Oriente, ela continua no sistema cesaropapismo. O imperador controlava a igreja. Ou seja, era uma igreja ligada à política. E eu sempre lembro, nós temos que nos lembrar disso e tomarmos cuidado para a igreja nos dias de hoje, ela não se tornar política. Nós estamos numa situação delicada. No ano 2000, o partido de esquerda do Brasil, na época, apresentou uma proposta, ok? Eles ainda não eram presidente, mas apresentaram uma proposta, aquela chamada PL 122, você pode pesquisar na internet, em que os pastores seriam obrigados a fazer casamento homossexual. Se aquela PL tivesse sido aprovada, né, a Igreja de Jesus no Brasil já estava sendo perseguida. Agora vocês vejam como é incoerente alguém votar na esquerda, ok? Porque aquela proposta veio da esquerda, ok? Mas qual o perigo desse problema? A igreja está dizendo o seguinte, olha, eu tenho que organizar um partido político, eu tenho que ser política. Esse é o problema. O cidadão cristão, ele deve votar, ok? Ele tem esse compromisso como cidadão, mas a igreja deve estar isenta, ok? Mas, ao mesmo tempo, os cristãos estão falando, olha, se nós não formos para a política, eles vão criar leis que tiram a nossa liberdade. Isso está sendo feito. Isso está sendo feito. O perigo é que, infelizmente, com esse envolvimento com política, a política é muito corrupta e talvez o Brasil seja a capital mundial de todos os tempos da corrupção, infelizmente, né? O Brasil, ele tem um histórico terrível de corrupção. E você chegar naquele lugar ali, se você não se corromper, é até um perigo para a tua vida, né? Ok? Então, a igreja de Constantinopla, a igreja católica de Constantinopla, ela assumia o cesaropapismo. Ela falava, não, eu sou ligado à política mesmo, quem manda aqui é o imperador. Hoje quem manda lá é o Putin, porque eles estão ligados à Rússia, né? Ok? Então, esse cesaropapismo era o padrão do Oriente, mas aqui no Ocidente, em Roma, no Sacro Império Romano Germânico, eles estão conseguindo mudar isso. O comentário prossegue. Os concílios católicos que se seguirão serão a confirmação da reforma de Gregório VII. Latrão I em 1123, Latrão II em 1139, Latrão III em 1179 e Latrão IV em 1215.
e o primeiro concílio de Leão, em 1245. Neste último, cerca de 150 anos após Gregório VII, culmina o caminho do poder papal. Ou seja, nós estamos tratando ali próximo do ano 1100, tá ok? Então, olha, se você colocar 145 anos à frente, até o ano 1245, em 150 anos, vamos colocar em número redondo, os imperadores já nem desafiam mais os papas. Os papas, eles controlam realmente a situação, os imperadores se submetem, principalmente porque Henrique ficou numa situação de quase perder o trono, inclusive para os seus filhos. Os seus filhos se revoltaram contra ele, porque acreditaram, o Papa falou que o meu pai está do lado do anticristo, que o meu pai é o anticristo. Então até os filhos se rebelaram, os nobres se rebelaram, o povo já não olhava mais para o imperador como um homem, um representante de Deus. Então os imperadores seguintes, eles não vão entrar nessa questão.